Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora em que você está ouvindo isso aqui, mas pra mim é boa noite. São 20 horas e 11 minutos do dia 11 de janeiro de 2026. Eu sou o William, o seu host desconhecido preferido, e este é o Cara, cadê meu podcast? Hoje é domingo, é de cachimbo, o cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Eu lembrei disso, não sei pra quê, nem por quê, mas eu lembrei, enfim. Sentei aqui na minha cadeira, vou fazer mais uma gravação e hoje sem roteiro. Porra, mas aquelas porcarias tinham um roteiro? Não é possível, tinham. E hoje eu vou no feeling. Vou no achismo aqui, eu diria. Vamos ver o que sai, né? No feeling. De meu lanche no iFood já, esperando chegar. É o tempo de eu gravar aqui. E o que eu vou gravar hoje? O que eu vou falar hoje? Vocês devem saber, ou não. Porque eu não falei nada, né? Enfim. Mas do que se trata o assunto antes de eu introduzir o assunto? Comentando polêmicas fora de timing. Comentando polêmicas fora de timing. Comentando polêmicas fora de timing. Comentando polêmicas. Qual a polêmica que eu vou comentar hoje? Eu vou comentar sobre Léo Lins. Não tem muito tempo atrás ele quase foi preso. Quase foi preso não, ele foi condenado à prisão, né? Recorreu e virou todo um debate que permeia o universo da comédia. Muito por causa dele, aliás. E eu queria dar minha opinião. Na época eu pensei em fazer isso. E aí eu lembro que o Vilela marcou um debate com alguns comediantes. Eu falei, pô, vou assistir isso. E aí eu gravo e não gravei. Então tô aqui hoje, dia 11 de janeiro, comentando sobre isso, né? Porque eu ouvi o debate dos humoristas e muita coisa aconteceu de lá pra cá. Porque no debate tivemos Nil Agra dizendo que não se ofenderia com piadas, mas se ofendeu. E Carol Delgado respondeu a provocação dele, do Nil Agra. Aí o Nil Agra não gostou, né? Enfim, virou muita briguinha. Tem muita briguinha na comédia, aparentemente. Ok, beleza, faz parte, normal, né? Não conheço as pessoas. Eu só vim aqui, de fato, comentar sobre a prisão do Léo Lins. E é um ponto que o Thiago Santinelli estava levantando lá no debate, porque ele estava falando que ele não ia ser preso, e de fato, hoje é dia 11 de janeiro e ele não foi preso. Porque ele recorreu, vai continuar recorrendo, e eu acho também é pouco provável que ele vá ser preso, né? Dado a conjectura do judiciário brasileiro. Aí nesse eu vou dar a razão a Thiago Santinelli. Mas que é algo que são pontos distintos que ocorreu no debate. Porque o Thiago Santinelli estava partindo dessa premissa de que o Léo Lins não vai ser preso, porque não vai ocorrer, porque ele é branco, porque ele é rico, porque... enfim, ele tem sim sua razão. Eu acho que ele não vai ser preso, não só por isso, mas porque vai bater em algum juiz que vai ver aquilo que é o que permeou todo o debate e que todos concordam. Aliás, no final eles concordaram a respeito disso. Mas o lance, porque eu recebi as informações muito de fora, porque eu sou um telespectador. Eu não sei o que acontece de fato, porque teve toda uma treta, né? Pô, envolveu o Patrick Maia na época,
O Danilo Gentili falando mal pra caramba do Patrick Maia. O Léo Lins também falou que era um puta... Ele ficou muito chateado com um vídeo que o Patrick Maia fez à época, tal, que não sei o quê. Só que falando do debate em si, né? Eu ouvi as pessoas falando que falando mal do Santinelli, por exemplo, que é loucura, ele defendendo a prisão, e isso nunca saiu da boca dele, de fato não saiu, ele em nenhum momento ele defendeu isso, e eu acho que até hoje eu acho que ele não defende a prisão. E aí era algo que permeava meu imaginário de comentar sobre, só que desmontou por completo o que eu ia comentar sobre, porque o Santinelli não supriu as minhas expectativas, né? Porque eu tava pensando em fazer um comentário partindo da ideia de que o Santinelli, por exemplo, ele era a favor da prisão do Léo Lins. Só que, por que eu pensava isso? Porque eu vi a galera falando isso. Então, aí você já sai errado, você já vai errado, que não sei o quê. Mas teve um outro debate, por exemplo, que aconteceu com que eu não conhecia, o Daniel Pax, o Bruno Lambert, que eu conhecia, mas eu acho ruim. E já, supostamente, né? Supostamente o cara tava roubando lá o clube que ele trabalhava, que o Danilo deu emprego pra ele. Supostamente. Então, porque, falando desse debate que eu lembro que eu assisti à época, né? Porque ali ficou mais um debate em torno da comédia, da ideia da comédia, e que eu concordo em que é um problema, que é o que o Santinelli e o Pedro Pan tava falando lá no Vilela, de que o que é ouvido de comediante, né, o que é reproduzido no palco, o que é visto no palco é reproduzido na realidade, e isso acaba ofendendo as pessoas, que em nada tem a ver com aquilo. Era algo que há pouco tempo atrás eu não acreditava muito. Eu confesso que eu não era... Eu era mais simpatizante com essa, hoje é tudo mimimi, e aí a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo e percebe que não é bem assim. Até porque, pegando como exemplo, eu sofri muito bullying a vida inteira, e eu sofria bullying até mesmo da família. Então, E machuca, cara. É ruim. Só que pra ele sempre foi só uma brincadeira, né? É só piada. Aí quando eu consegui fazer essa ligação, até mesmo conversando com meu irmão uma vez, de alguns comentários que a gente fazia, que ele também ficava chateado, que eu fui, verdade, ok, a gente passou um pouco. A gente pode estar brincando, achando que tá brincando, mas o outro lado não recebe dessa forma. E é aí que hoje eu consigo entender a dimensão do problema. Porque, falando desse debate que eu tava vendo no Desinformação, né, que tava o Daniel Pax e o Bruno Lambert. O Bruno Lambert, ele é um tipo de pessoa que não me agrada. Justamente por conta disso. Porque ele acha que está brincando, todo mundo tem que aceitar aquilo. Só que não é assim as coisas. E aí o que é visto no palco, é reproduzido na sociedade pelas pessoas com esses tipos de humor mais pesado, humor negro, humor ácido, como que vocês queiram, que quando esse outro lado da comédia, eu vou colocar esse outro lado da comédia, vou dar um nome de Santinelli, porque é o que tá uma polêmica recente com o Santinelli, eu já vou chegar lá. Eu vou usá-lo como exemplo pra isso, né? Porque é o que ele tava falando, né? Não só ele, mas a galera que defende com ele, e eu tô nessa parte do lado dele, né? Porque o que é dito pelos comediantes no palco é dito pelas pessoas na sociedade em um contexto completamente diferente. E machuca, magoa. Em alguns casos, é um crime.
né? E se é um crime, a pessoa tem que ser punida. Só que quem tá fazendo esse tipo de brincadeira, esse tipo de comentário, quem tá reproduzindo, muitas vezes não tem essa noção, porque ela tá partindo desse ponto de que está brincando. Não, eu só tô brincando. Não, mas eu só tô brincando. Cara, mas a sua brincadeira, ela machuca o outro. E aí é um movimento de empatia que nem todo mundo é capaz de fazer por várias razões, né? Então, acaba atingindo o outro e a pessoa não se liga. E não entendi, eu trazendo pra mim essa reflexão, pra minha vida, eu pus a mão na consciência, pô, verdade, não faz sentido o que eu tô acreditando, né, que hoje é tudo mimimi, porque de fato não é, né? Mas aí entra o outro lado, que é o comediante fazer isso, quem se propõe a fazer, e aqui eu vou usar a figura do Léo Lins, porque é muito errado você proibir quem se propõe a fazer isso, usando uma persona, ou até mesmo um personagem, né, algo lúdico, no lugar propício para isso, que aqui é um palco de teatro, é um show de comédia. Por causa desses outros que não sabem se comportar, vamos dizer assim. Porque quando os outros usam o que eles veem no palco, por causa do Léo Lins, por exemplo, o errado não é o Léo Lins. O errado é a pessoa. Então ela tem que ser punida, ela que tem que ser ensinada, né, e educada. Só que você ainda mais dá esse poder pro Estado de decidir por todo. Não, você está ofendendo, sendo que tinha milhares de pessoas rindo e o cara tá até aí hoje fazendo shows lotados. Então isso é um problema também. Só que é algo que a figura de todos os lados do Santinelli, não vou dizer todos, mas a maioria, mas no debate em si, do Inteligência, eles têm essa opinião também. Eles também têm. E aí virou uma briga, até o Cláudio Manuel tava lá, porque pro Cláudio Manuel a piada é só uma piada, não tem necessariamente uma intenção por trás, e eu concordo, eu acho que às vezes não há intenção por trás, que era a pessoa mais lúdica do debate, aliás, era o Pedro Pan, que estava tentando trazer reflexões ali, mas ia para um outro lado que não era o que ele estava querendo propor, mas uma coisa que ele falou, ele perguntou e quase ninguém respondeu se toda piada tem uma intenção. Ele deu um exemplo ali do... Porra. Agora eu não lembro o exemplo que ele deu, mas ele trouxe pro Brasil e usou como o Bolsonaro de exemplo. Se não estaria atacando a figura do Bolsonaro, não estaria dando um lado, né, uma intenção. Eu concordo em partes também. Eu não acho que toda piada ela tem uma intenção. Vou pegar de novo eu como exemplo. Isso aqui que eu tô fazendo. Em partes é porque eu tenho a intenção de fazer comédia. Mas só. Não tenho intenção de trazer mensagens, de trazer reflexões, de mudar a cabeça de ninguém. É só falar bobagem. Aqui nesse caso em específico, eu também vou falar bobagem. Só que eu estou partindo do ponto sério, do que eu acho. Porque é algo que eu gostaria de comentar, não havia ninguém pra comentar na época, né, porque é um lugar que só eu frequento, assim, do meu círculo social. A comédia, né, gosto de ver e ficar acompanhando, enfim. Eu me perdi, onde eu tava? Ah, tá. Toda piada ela tem intenção, então isso eu acho que não, mas eu consigo entender quem acha que sim, porque de fato parece ter uma intenção em algumas piadas que a gente vê por aí, né? Mas
Eu realmente me perdi agora o que eu tava falando. Enfim. Só que aí aqui teve todo o debate, virou toda uma briga em torno. Virou uma polêmica muito grande, dizendo que as pessoas deveriam ser preso, que o que ele fez é crime, que não sei o que. E a intenção minha aqui de falar sobre essa polêmica é para defender Léo Lins, aliás, né? Porque eu, muito fã do Léo Lins, sempre fui. Parei de acompanhar, é bem verdade. E ele é responsável por eu fazer essa reflexão olhando para mim. Porque ele tem a ciência de que o que ele traz no show, o que ele traz no palco, é reproduzido na sociedade. É algo que ele fala, de fato, não é culpa dele isso acontecer, ok? Você pode falar que ele tem uma responsabilidade, eu concordo com você, há uma certa responsabilidade sim. A gente pode colocar uma certa responsabilidade sim, ainda mais ele sabendo que tem... as pessoas permeiam o seu arredor por causa disso e reproduzem isso. Então, foi ouvindo, porque eu achava de fato que era tudo mimimi, que eu concordava com isso, e aí eu via ele como esse expoente e comecei a acompanhar, comecei a gostar. Aí eu fui vendo entrevistas dele, podcast, vendo os vídeos que ele... Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Enfim, eu fui vendo os vídeos, vendo a opinião do Léo Lins pessoa, né? Não a persona cômica dele. E foi justamente ouvindo ele que eu fui fazendo essas reflexões e fui entendendo, fui abrindo um pouco meus olhos. Primeiro para achar que nem tudo é comédia, né? E aí é um problema meu, porque eu achava que tudo era comédia. E aí aqui já fica um convite pro próximo, não é diretamente o próximo episódio, mas vai haver um episódio que eu vou comentar sobre uma outra polêmica recente envolvendo o meio masculinista, do qual eu já fiz parte, de certa forma, e que me levou a lugares que eu não queria ir por achar que tudo era comédia. Porque eu via a vida assim, porque eu via as coisas como tudo uma piada, não tinha intenção nenhuma, porque eu era um vagabundo, sem perspectiva nenhuma. E eu falava muita bobagem, só falava bobagem por ser bobagem, e eu achava que tudo era assim. Então aí eu comecei a acompanhar o Léo, primeiro porque eu gostava do seu humor, e aí vendo ele trazendo as suas opiniões mesmo, né? Aí eu, verdade, você é razão. Ele tem razão nisso, de fato, faz sentido. Eu fui entendendo algumas coisas, e foi justamente eu entender essas coisas, motivado pelo Léo Lins, que eu parei de acompanhar o Léo Lins. Porque pra mim, que aqui é o que eu vou defender, o show dele, o especial que deu problema, né? O Perturbador. Eu não sei se foi intencional, eu acredito que não, até mesmo acompanhando ele fazer o Perturbador, né? Mas eu consigo entender todo o contexto do show dele. Tanto que tem um disclaimer inicial que é o se antes incomodei foi sem querer, agora é de propósito. Por isso que ele fez o show. Porque foi taxado a ele coisas que ele não é. Né? Um racista, capacitista, homofóbico, transfóbico, enfim. Colocaram nele isso e aí ele fez o show, né, brincando com tudo isso. Então, o contexto ali da sua carreira até aquele momento culminou no último show e eu acompanhei. E eu concordei. Né? O Perturbador é uma grande Mona Lisa do Léo Lins, dá pra colocar assim. Porque ele veio com as piadas secretas. Aí tem um pouquinho de humor mais pesado, bobo, coisinha simples, fácil de fazer. Aí no Bullying Hard já veio um pouco mais pesado que esse Piadas Secretas também, já um pouco mais mais voltado mesmo pro humor negro, assim, que foi onde deu muito problema, ele levando o show nas
cidades, fazendo a fritada que ele faz da cidade e motivado por isso que as pessoas taxavam ele de tudo ismo aí. Muita prefeitura, vereadores, deputados, governadores, porque ele só fazia uma fritada ali da cidade com as informações que os moradores da cidade davam pra ele e a galera não gostava, né? E aí algumas piadas dele fora de contexto era jogada na internet, caía em programas, enfim. Então o Perturbador é a grande Mona Lisa do Léo Lins. Só que aí vem a minha decepção. Eu achei que ele ia para um outro lado. Porque, como eu falei, ele sabia o público que estava acompanhando ele. Eu comecei a perceber algumas coisas muito por causa de ouvi-lo, né? Fazendo as reflexões ao ouvi-lo. E aí eu sabendo disso, eu achei que ele ia para um outro lado com o humor dele. Eu achei que ele ia tentar se livrar dessa galera que estava acompanhando ele, que de fato algumas pessoas não é agradável. Você vai ver, você frequenta um pouco mais a internet, você entende o que eu tô falando. E aí veio a decepção. É claro que eu também não fui ver o show do cara, eu posso estar aqui só me decepcionando aqui porque eu não fui ver, eu não sei. Eu vi alguns cortes que ele postava na rede social dele e aí tava um humor político. Um humor político partidário, eu diria. Né? Então, que é a mesma razão de eu não acompanhar o Santinelli, por exemplo. Né? O dele é um humor político partidário. E eu não gosto do humor político partidário, de você vender sua ideologia, levantar sua bandeira. Então eu não me pega muito, não é um tipo de humor que eu gosto. E aí do Léo Lins me deu mais raiva ainda, porque aí ele querendo vender a sua bandeira, a sua ideologia de que não tá a favor de lado nenhum, então ele vinha fazer uma piada lá com o Lula, por exemplo, e a galera aí ria, aplaudia, aí depois ele vinha e fazia uma piada em cima do Bolsonaro, e aí a galera, é porque eu tô a favor da piada, hein, não sei o que. E aí eu, chato, tá indo pra um lugar que eu não quero, muito, muito ruim isso, muito, não é minha praia, não gosto, e aí eu parei, então às vezes eu tô colocando uma mágoa aqui, e nem faz sentido, porque ele não faz isso, sabe? Eu vi uns reels dele assim. E eu falei, cara, não, foi pra um lugar que não me agrada. Não me pega, não acho legal. E parei, cara. Aí eu não acompanho mais, enfim. Isso ficou, essa vontade de falar sobre o caso ficou. Aí aconteceu outras situações na comédia. Né? Então foi o caso do Nil Agra, que tava lá defendendo e aí foi querer farmar show aqui supostamente, né? Então eu tô vendendo o peixe que eu comprei da Carol, porque a Carol descascou o Nil Agra lá um montão, falando que ele não vende nada e tava usando o nome das pessoas na comédia pra vender ingresso, né, tal, que não sei o que, e enfim. E aí o Nil Agra depois processou a Carol, que não faz sentido, né? Nil ficou bravo, porque fizeram um meme lá dele falando do calvo, e é de fato uma comparação meio sem sentido que ele usou. Porque o que define minoria é a lei, né? E a lei... Calvo não está na lei como minoria, então não faz muito sentido. A comparação não fazia muito sentido. E aí, enfim, deu o que deu, né? E aí eu ia falar um negócio, esqueci que eu ia falar. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Tá. Porque nessa eu acompanhei os stories da Carol por completo, ela descascando o Nil Agra. E, enfim, aí brigou o Gentili com o Santinelli. Enfim, essa eu não vi, não quis ver. Chato, que é outra pessoa também que eu parei muito de ver, o Danilo Gentili. Gostava bastante também, mas chato. Virou um militante. É isso que eu queria falar. Porque é algo que eles falaram e de fato que eles são
de fato militantes. Eles se dizem militantes. Não, sou um militante. Só que aí o outro lado, na busca de confrontar esses militantes, acabam fazendo o quê? Militando. Quem são militantes? Só que, como tá muito envolvido, as pessoas não percebem, entendeu? Então, fica um negócio chato. Fica um negócio chato. Aí eu só fiquei de fora vendo. E enfim, é isso. Tem muita galera boa. Não concorda com a prisão do Léo Lins. Tem muita galera boa que se beneficia do Léo Lins. Que aí é algo que eu já ouvi o Rafinha falando e faz total sentido, pois enquanto o Léo estiver aí, a corda para fazer humor, ela tá lá em cima. E a corda para fazer humor, ela precisa estar lá em cima, porque o humor, ele bate muito ali, onde tá a tensão. É justamente isso que faz a gente dar risada, né? A graça está na tensão. E aí é algo que eu acabei percebendo do porquê que o humor negro é tão fácil de fazer. Porque você já tá jogando no easy, pô. Você vai usar, sei lá, o caso da Yoki lá, em Lizzie Matsunaga. Pô, você já pôs a tensão lá em cima, então basicamente qualquer coisa que você for falar é fácil de tirar a risada da pessoa. Igual eu vi um dos vídeos do pessoal defendendo o Léo Lins, o cara fazendo piada com o Ayrton Senna, com a morte dele, né? Aquele combo de batida e não sei o que, e o capacete. Cara, não, tipo, ok, é uma piada, eu sei, eu consigo entender que é uma piada, mas eu não consegui ver graça, porque é fácil. Você consegue compreender que é fácil você jogar a tensão lá em cima? Qualquer coisa que você quebrar essa tensão já vai dar uma risada. A pessoa já vai rir. E eu não tô aqui também dizendo que hoje eu não dou risada desse tipo de humor, pô. Eu mandei um rios pro amigo meu esses dias do Kanye West cantando e ele sai correndo no show e colocaram lá a legenda que quando você vê uma mulher estacionando perto do seu carro, aí ele sai correndo assim, é errado também. É uma forma de humor negro. Eu ri pra caramba. Porque é bobo, né? Pega conceitos bobos que existem aí e faz o humor. Então, eu comecei a entender essas coisas mais, de fato, de prestar atenção e fui vendo que é fácil. Que é fácil. E aí, como eu criei muito grande a expectativa com o Léo, porque eu achava ele realmente muito bom, acabei me decepcionando. Talvez eu me decepcionei à toa aqui. Não sei. Mas enfim. Eu tava falando dele manter a corda lá em cima, né? A linha. Então, exato. É bom existir o Léo lá em cima falando os absurdos que ele fala. Porque aí quem quer começar, quem tá começando, ou até mesmo quem já faz, só que só tá ali nos clubes, de boinha, seguindo a vida tranquilo, passa despercebido. Porque a corda ela tá lá em cima, então vai arrebentar pra quem tá tentando, pra quem tá lá em cima, pra quem tá perto dessa corda lá em cima, e aí vem o papel, né, do Léo Lins, do Danilo Gentili, do Rafinha Bastos, até mesmo do Santinelli, eu não sei outros, sei lá, o Fábio Porchat, o do Viver fazendo os especiais de comédia que eles fazem porque é outra coisa também, né? A galera desce o pau para um caralho no Porta dos Fundos por causa dos especiais de comédia de fim de ano que eles fazem. São engraçadíssimos. Eu não vi o último, tô pra ver. Então... E aí a galera que fala que é anti-mimimi também é mimimi pra caramba, quando você brinca com essas coisas. Tem uma galera que acompanha ainda no Instagram na comédia, que fez umas piadinhas ou outra com cristão, por causa do caso da Urac. Fez aquele debate lá.
E a galera descendo pau. Cristão. Essa mesma galera brincou com Legendários. Essa galerinha caiu matando também. E em sua maioria são cristãos. Pois supostamente sobem a montanha para estar mais perto de Deus e longe das esposas. O que acontece no meio? Vocês têm que perguntar para um Legendários. Você viu como é fácil? Eu joguei a tensão lá em cima e fiz qualquer coisa aqui no meio. Pode talvez não ter sido engraçado se eu tivesse trabalhado ativamente em deixar isso ser engraçado, eu teria acertado. Só que deu, sabe, é simples, é realmente fácil, né? Aí eu queria trazer o contexto, porque uma das coisas que deu muito problema da piada do Léo Lins foi a do negro não arruma trabalho e reclama e tal. Porque eu sei que tinha um contexto, só que eu não lembro agora, que surgiu no debate lá deles. Aí eu não consegui achar esse trecho em específico, eu não ia ver mais 1 hora de show do Perturbador lá. Poderia ver pra dar risada, mas é muito trabalho. A minha ideia aqui não é trazer fatos tão precisos, momentos tão fiéis à realidade pra poder comentar. É só, enfim, não comentar nada. Já tem meia hora que eu tô falando aqui, ó. Você viu, eu vim sem roteiro, sem nada, e ainda assim saiu por meia hora. Como que tá meu lanche? Como tá meu lanche, cuzão? Abri o iFood aqui, ó. Eu tive que trabalhar, velho, hoje. Vocês acreditam que eu trabalhei domingo? Olha que merda. Agora não, validar número, cadê pedidos? Calma aí. Acompanhar. Tá sendo preparado o pedido, então tenho mais um tempinho para falar. Brincadeira. Acho que é isso, eu consegui trazer o que eu queria trazer. Eu realmente não sei onde eu cheguei com o que eu falei aqui. Eu não faço a menor ideia. Só que, o último também eu não fiz a menor ideia, da Virgínia. Eu só precisava preencher porque eu tô com um nome pra isso aqui. Eu vou usar de referência um livro que eu nunca li o nome do episódio. Mas não tem problema, porque o nome do meu podcast, ele faz referência a um filme que eu nunca vi. Olha que maravilha, né? Então, é isso, eu sou o homem referência e nunca viu nenhuma de suas referências. Eu acabei de chorar por causa do Léo Lins aqui, dizendo que eu nunca mais vi nada do cara também. Do Santinelli tava, coitado. Eu vou ver o do... Porque o humor partidário não me pega mesmo, assim, sabe? Não tenho nada contra o humor político, mas o humor partidário me pega. Eu não quero... Não quero saber o seu lado, só quero ouvir as bobagens que você tem pra me contar. Só que aí quando a pessoa já está declaradamente vestindo a camisa, então você sabe o que pode acontecer. Aí meio que perde a graça. É tipo o humor no futebol, sabe? Esses programas esportivos que são torcedores. Sabe, é chato, sem graça um negócio, porque... você já sabe o que vai acontecer. O cara é corintiano, ele vai falar do Palmeiras. O Palmeiras não tem mundial. Ele vai falar do São Paulo, que o São Paulo é viado. Ele vai falar do Santos, que o Santos é idoso. Aí o cara vai falar do Corinthians, que vai falar do Corinthians é ladrão. Sabe, chega um momento que fica chato, fica sem graça. É isso e não vai pra lugar nenhum. Então, aí é por isso só. Mas eu vou... Até porque eu vou trazer aqui fatos. Eu tinha pensado em fazer... Agora que eu lembrei, eu tava escrevendo o roteiro disso aqui. Vocês acreditam? Eu tava escrevendo o roteiro disso aqui. E aí eu lembro que eu pensei, e por que não? Vou trazer sim. Vou ser um analista de comédia. Não é analista que fala, um review. Eu vou fazer reviews de especiais de comédia, porque eu sou... Caralho, como fala? Porra. Eu sou um agente neutro. Não tenho lados. Eu gosto de comédia, de qualquer tipo de comédia. Eu vou trazer as opiniões sem clubismo aqui, fazendo referência ao futebol, pra vocês. É isso. Eu ia comentar, eu não lembro, mas tá no caderno. O caderno tá longe pra caralho ali. Se bem que faz tempo que eu não vejo especiais de comédia também. Eu tava muito mais envolvido nisso há tempos atrás. Tanto
nos streamings da vida, no YouTube. Eu sei que eu tenho uns 10 aqui no assistir mais tarde do YouTube, mas eu nunca assisto. É que, sei lá. Eu posso fazer quando eu treino também, né? Não é errado? Falar em treino, eu tô maneiro, tá? Tô ficando maneiro. Uma puta dor na perna, porque eu treinei perna na academia mesmo. E a perna tá doendo pra caralho. Enfim, já não sei mais o que falar. Já não sei mais pra onde ir. Como ir, por que ir. Eu não sei pra onde vou. Essa falta de caminho. É caminho ou carinho? Eu não lembro agora. Enfim. Cara, é isso. Eu só também. Eu precisava pôr pra fora isso aqui que eu falei. Porque eu tava pensando muito envolvido nisso. Porque eu tenho muita vontade de fazer stand-up um dia na vida. Um dia eu vou fazer isso ainda. Vocês vão. Nem que seja uns minutinhos. Enfim. Vamos encerrando. Vamos embora. Porra. Caralho, falando que o Santinelli passou agora porque ele fez uma piada com o Nicolas Ferreira e a galera levando. Você viu isso? Pô, é verdade. Mano, tá vendo? O cara é bom. Ele, não sei se foi ele que editou o vídeo, mas ele é bom. Ele fez uma piadinha boba. Provavelmente com a intenção de cutucar mesmo a galera. De que o Nicolas Ferreira deveria ser desligado. Porque o Nicolas Ferreira, ele foi um traidor da pátria, supostamente. Ele fez aquela montagem do Lula sendo preso lá pelos americanos e tal, que não sei o que. E o Santinelli, como ele é partidário, ele está envolvido na luta, na causa. Então ele fez o... Caralho, como fala? Porra. Fez a piadinha ali. Tem que ser desligado. É uma piada. Vocês me desculpam. Nenhum ser humano ele é desligado. É uma piada. Mas ele falou sério. Ok. Aí se ele falou sério ou não, acho que ele até falou que falou sério, não sei. Mas isso não anula o fato de ser uma piada. Porque nenhum ser humano é desligado. E aí a galera ficou bravíssima no Twitter, chorou para um caralho. A turma brigou até com o Grok no Twitter. Vocês acreditam nisso? Porque eles comentou, isso aqui é uma piada pro Grok, né? Perguntando isso aqui. E o Grok entendeu como uma piada. Porque, óbvio, nenhum ser humano ele é desligado. Não se desliga um ser humano. A menos que ele esteja em estado terminal. E você está com ele na máquina sofrendo. E aí você, desliga ele. Você viu? Dá pra fazer uma piada aqui também. Só que chegou uma galera aqui. Vai sair o áudio aqui. Enfim, peraí. Aí, fechei a porta só pra não pegar um som aleatório aqui, mas enfim. O que eu tava falando? Eu comentei do ser humano ser desligado, né? Porque a menos que ele esteja em estado pra ser desligado, você sabe, né? Na tomadinha ali com... Meio Schumacher. Você viu? Fácil. Então. Aí você... O que eu falei? Onde eu tava? Enfim, aí ele fez uma montagem com todo esse choro, com a galera reclamando, essa turma anti-mimimi. Essa galera que acha que hoje tudo é mimimi. Falando que... Pedindo intervenção, pedindo pro Estado. Isso era uma das coisas que eu queria falar, né? Tá vendo? É foda, deveria ter preparado melhor isso aqui. Porque... Que aí é o que ouvindo o debate acabou desmontando. Porque a minha ideia que eu ia falar aqui, porque se o cara for preso, isso abre brecha para outros serem presos também, no qual o Santinelli inclui, mas ele tem ciência disso já. Para ele é até bom. E de fato a pessoa ser presa é até bom mesmo, né? Então, não desarmou meu argumento. Porque eu esperei uma coisa. Também preconceito puro aqui. Por causa dessa galera. Também eu acompanho uma bolha só. Um lado mais à direita da comédia. Fale a minha. Brincadeira, eu tô no centro ali. Tô no meio, tá, galera? Tô no meio. Porque é ruim. Vai ver, a maioria dos comediantes que se dizem de direita são horrorosos. Tá? Horrorosos. Enfim.
Aí eu. Enfim, aí é isso. Eu esqueci já tudo. Cansei também, já. Já não vim preparado e aí eu cansei. Cansei 40 minutos, cansei. Cansei já. Falando muito já a semana inteira. Então, foda. Mas, acho que deu pra entender, né? Deu pra entender. Deu pra trazer aqui. O que eu queria trazer. Deu pra trazer, sim. Deu pra... mostrar que eu não concordo com a prisão do Léo Lins. Não concordo com punições ao Léo Lins. Ok. Se você se sentir ofendido e processá-lo, ok, eu acho que você tá no seu direito. Eu concordo não só ele, mas com qualquer um. Até mesmo algo que eu falar aqui soa ofensivo pra alguém, a pessoa, eu acho ok. Faz parte, né? Não é a intenção. De antemão, peço desculpas. Mas o humor é isso, né? Ele precisa ter um espaço pra erro. E enquanto essa corda, né, esse espaço pro erro, na verdade, ele for grande, for alto, que é onde o Léo Lins deixa, falando um monte de absurdo que ele fala, melhor é pra quem tá começando, pra quem só quer falar bobagem mesmo ali, sabe? Porque uma vez ou outra você acaba falando algo um pouco muito fora de tom. Eu erro muito, às vezes. Só que eu tenho a dimensão que, pô, falei bobagem aqui. Mas passa despercebido porque tem um bobão da corte lá em cima jogando a corda. Então é isso. Se tudo que eu falei não ficou claro, dá pra resumir nisso. Eu não acho que o Léo Lins deveria ser preso. Eu acho de fato que ele não vai ser preso. Aí eu tô com o Santinelli nessa, ele não vai ser preso. Acho que a galera não vai prender um comediante. E acho que a comédia feita por comediantes no espaço propício para comediantes, ela não tem que ter limites delimitados por uma entidade chamada Estado, mas talvez pelo público. E muitos comediantes entendem isso, a maioria, né? A maioria deles. Se você é comediante e não consegue entender o limite que a plateia estabelece, através do riso, do aplauso, né, da aprovação, então você tem um sério problema. Mas eu acho que é poucos que não conseguem perceber isso, que não conseguem entender isso. É mais a gente que tá de fora mesmo, ou que acredita que... Pô, eu comprei um curso de comédia falando isso. E aí era um anúncio patrocinado, e aí tinha um comentário de algumas pessoas, e um me chamou a atenção, que era quer saber se uma piada é boa? Quer saber como fazer uma piada? Se é ofensivo, então é uma piada e é uma piada boa. Tipo, não, cara, não. Só não. Se você acredita nisso, você é burro. Primeiramente, você é burro. Burro e babaca, que é o pior tipo de pessoa. O burro babaca é o pior tipo de pessoa. Só burro é legal, porque eu sou burro pra caramba. Mas felizmente, eu estou deixando de ser burro e babaca. E é isso. Vou encerrar aqui porque meu pedido saiu pra entrega. Valeu, galera. Por só é hoje. Fui.